Carla Zambelli foi condenada, o Toffoli adiantou o voto dele e já tem maioria para condenar Carla Zambelli por andar pelo meio da rua com a arma na mão no dia da eleição, ameaçando um cidadão brasileiro negro, inclusive, né? E jornalista, e que foi condenado. Aí o Bolsonaro ontem tinha dado assim. É como se fosse. É como se a Carla Zambelli fosse o vampiro, né? E o Bolsonaro deu aquela fincada na estaca, bem no coração, né? Porque ela já estava ruim e o Bolsonaro foi lá. Ele sempre atribuiu a ela a derrota na eleição, né? A cena grotesca da Zambelli correndo pela rua, perseguindo, né? Uma deputada federal sem a menor compostura. Primeiro ela bateu boca com o rapaz, depois ela saiu atrás dele com a arma na mão. E o Bolsonaro, né, deu aquela pisadinha, né? A Carla Zambelli, ela está num momento muito ruim. Depois o Marcelo vai comentar. Mas a Carla Zambelli está num momento assim que a esquerda não suporta ela por razões óbvias, a justiça está condenando-a e o bolsonarismo a abomina. Eu acho que dos três, quem menos gosta da Zambelli são os bolsonaristas, porque o Bolsonaro diz com todas as letras que ela foi culpada, né? Então, olha só o que é que ela falou. Ó. Aquela imagem da forma com que foi usada, a Carla Zambelli. Peraí. A Carla Zambelli tirou o mandato da gente. Ela tirou o mandato da gente, disse Bolsonaro, ao relembrar o episódio durante participação no podcast Inteligência Limitada, nessa segunda-feira, ontem, né? Na visão do ex-presidente, os eleitores associaram a atitude à sua política de defender a ampliação do porte de armas, o que teria lhe custado votos. Né? Eu acho que, de fato, transmitiu para as pessoas que o bolsonarismo é uma ideologia translocada de gente com sérias tendências homicidas, né? Aquela imagem da forma com que foi usada, a Carla Zambelli perseguindo o cara, aquilo teve gente falando, olha, o Bolsonaro defende o armamento. Mesmo quem não votou no Lula, anulou o voto. A gente perdeu. São Paulo estava bem, né? Questionou o Bolsonaro. A gente estava com 20 pontos de vantagem, respondeu o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que também participou da entrevista, né? Então, a Carla Zambelli, desde que fez isso, ela está sendo culpada pelo bolsonarismo. Óbvio que não foi só isso, mas eu acho que contribuiu de fato. A gente vai comentar daqui a pouco. Mas antes de comentar, deixa eu colocar esse vídeo do Janones premonitório, tirando onda, antes que acontecesse. É delicioso. Coloca aí, Tati. Legal. E me chama de novo fora do microfone, mas ele tá gravando e não me chama de novo, não. Eu não vou tirar pau que você apareceu pra postar no novo, não. Você tá fazendo tratamento do seu chefe, mas não tem que ainda. Você vai ser preso. Você será preso. Você vai ser presa. Você vai ser presa. Guarda essas palavras. Rapaz, não precisava ser profeta, né, Marcelo? O Janones, além de ser um excelente comunicador digital, ele tem uma visão boa de política também. O pessoal tem meio a lua virada com ele, mas ele tem esse estilo dele, mas ele é um bom analista de conjuntura. Se você tira um pouco esse jeito dele, meio teatral, exagerado, ele acerta quase tudo que ele coloca lá nas redes dele quando ele para fazer análise de conjuntura. Ô, Marcelo, você concorda com o Bolsonaro que a Carla Zambelli foi um fator de derrota ali na eleição? Foi porque São Paulo, todo mundo fala do Nordeste, Sinara. Claro que o Nordeste teve um peso muito importante para a eleição, mas o Haddad teve uma votação inédita na capital de São Paulo. Foi quase 60%. O PT nunca teve isso, gente, na capital. E o Haddad conseguiu avançar no interior. Então, a análise que o Tarcísio Bolsonaro faz, ela não é tão maluca, não, é equivocada, porque juntou com essa votação histórica do PT na cidade, na capital e no interior, e com aquela coisa que foi horrorosa. Aquilo realmente se espalhou pelas redes. E, gente, foi 12 horas antes.
Essa cena ocorreu, era umas 3 horas da tarde do sábado. A votação era dali a 15 horas, né? 8 horas da manhã ia começar a votação. E Aquilo toda ali, coisa que você não pode prender ninguém na véspera da eleição. exato. Você tem um dia de paz, né? Você não pode estar armado. Você não pode. Antes você não podia nem beber, agora liberaram, né? Algumas cidades liberaram. São Paulo pode beber. São Paulo não tem mais lei seca, já faz umas 3, 4 eleições já que eles liberaram. Então, Mas é uma data de paz, né, Marcelo? Não fazia sentido aquela mulher parecendo as panteras no meio da rua com aquela arma. É porque não dá para eu fazer, mas eu sempre faço. Então, aqui em São Paulo, desde que liberaram a lei seca, tem um esquenta das eleições. Muitos bares fazem festa de esquerda, direita, né? Os políticos candidatos também se reúnem em localidades que era onde a Zambelli estava. Aquela região que rolou aquela briga, por quê? Aqueles homens que provocaram a turma da Zambelli saíram de uma festa, se eu não me engano, organizada pela CUT, para comemorar o final, né, do pleito eleitoral. Mas nada justifica. Ela só não foi presa por causa da lei, né? Isso é importante dizer. Senão ela seria presa em flagrante, mas claro que teve impacto. Gente, aquela cena foi muito forte. Eu acho assim, ó, eu acho que essa cena da Zambelli, ele acha que influiu porque ele defende armamento. Eu acho que não, eu acho que passou a imagem que o bolsonarismo verdadeira de que o bolsonarismo é uma ideologia tresloucada de gente maluca, sem violenta. controle emocional e que é homicida em potencial. Eu acho que essa cena passou, mas também ele usa a Zambelli para tirar a responsabilidade dele. Ele era presidente da República, ele não se reelegeu porque ele é incompetente, né, Marcelo? Não, exatamente. Eu acho que ela tem uma parte da culpa, mas ele perdeu por conta da pandemia, por conta de uma série. Não vamos esquecer que o Bolsonaro perdeu em São Paulo. E perdeu porque foi o lugar onde mais morreu pessoas por causa da pandemia. Nós não podemos esquecer disso. Você tinha aqui semanas em São Paulo que eram milhares de mortos. São Paulo era responsável por quase metade das mortes da pandemia. A gente não pode esquecer disso. E ele governou mal, Não! E Sinara, você tinha um governador, que ainda que a gente não concorde, né, com o Dória, que tentava male conter aqui o vírus, e um presidente que fustigava o governador, que tirava sarro, que dizia que as pessoas deveriam enfrentar o vírus. Então foi isso que derrotou, né, o Bolsonaro. É a maneira como ele conduziu a pandemia. E é por isso que São Paulo também fez parte da derrota de Bolsonaro, porque aqui foi horrível a pandemia. Eu não sei em outras regiões do Brasil, talvez o norte e São Paulo tenham sido os piores lugares, né? O Amazonas, aquelas regiões, os piores lugares da pandemia. Aqui em São Paulo foi horrível. Morreu muita gente, assim, mais de 1 milhão de pessoas. 1 milhão não, é mais de 200 pessoas por aqui em São Paulo. É uma coisa... então, para mim, São Paulo derrota Bolsonaro por causa da Zambelli, mas principalmente por conta da pandemia. Essa é a leitura que eu faço. E tem uma outra coisa que eu quero chamar a atenção nessas frases do Bolsonaro, ditas ontem, que ele agora passou a normalizar a derrota, né, Marcelo? Porque ele ficava enrolando, ele ficava tergiversando, ele não admitia que ele tinha perdido. Agora não, ele falou... A gente ia ganhar, ela tirou o nosso mandato, né? Então ele está por sentado que ele foi derrotado em 2022. Então, assim, acho que até para o bolsonarismo, essa narrativa de que ele perdeu a eleição, esse julgamento sepultou, né, Marcelo? Não, sepultou, e me parece, nesse ponto, o Janones está certo. Ele partiu para tudo ou nada, acabou para ele. Ele sabe, ele não tem como sair do país. Eu tenho como fugir do país, né? O máximo que ele pode fazer é se enfiar em alguma embaixada aliada, né? Você tem alguns personagens que começam nos bastidores a se afastar dele, a organizar a sua vida política, né? As pesquisas eleitorais, ainda que o Lula esteja no momento ruim de aprovação, ninguém derrota o Lula ainda, né? Porque as pessoas, apesar de reprovarem o atual momento, elas ainda acham que o Lula é o melhor para continuar conduzindo o país.
né? Então você não tem uma grande força. E o Bolsonaro vai virar réu, né? E quando você se torna réu, a figura muda. E no caso dele, né, é diferente da narrativa bolsonarista, não tem comparação com o caso do Lula, porque no caso dele está repleto de provas. Exatamente. Provas, documentos, né? Nós acompanhamos hoje o dia inteiro. O Moraes me falava, gente, o Moraes falou, são mais de 1.090 provas que você tiver acesso. Então, sabe? Então, se a Zambelli tá na ruína, ele não tá muito melhor que ela, não. Já já eles, já eles vão estar numa situação. E, na verdade, Alcinara, se nós analisarmos friamente, a Zambelli vai perder o mandato e o regime dela é semi-aberto porque são 5 anos. O do Bolsonaro, não. Ele deve pegar uns 30 anos de cana e deve ficar uns 10 enquadrado, ali vendo o sol nascer quadrado. Então, ao fim e ao cabo, a Zambelli também. O Bolsonaro vai preso mesmo? Eu ainda acho que ele vai só para a tornozeleira e vai cassação dos direitos, eu tenho certeza. Prisão, eu não tenho certeza. Eu acho que vai. Eu acho que essa cúpula que eles estão julgando, esse núcleo 1, acho que todos eles vão passar um tempinho em cana. Aí depois, sei lá, uns 2 anos em cana, depois libera todo mundo com tornozeleira eletrônica sem direito algum.